Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao quarto vídeo da série de apresentação da plataforma SolarNext. E neste vídeo eu vou mostrar um pouco sobre o módulo de orçamentos, né, que é o segundo módulo dos 7 módulos principais da ferramenta. E nesse módulo vai ser possível gerar gerar as propostas comerciais para os seus clientes. Então vamos lá, primeiramente a gente vai clicar aqui em orçamentos e antes de explicar essa listagem e as opções aqui nesta tela, eu vou gerar uma proposta. Então eu vou clicar aqui em adicionar orçamento e veja como é simples, você vai seguir um passo a passo lógico para gerar sua proposta. Primeiro você vai escolher um colaborador, segundo você vai escolher um cliente. Se você não tiver esse cliente na base, você pode adicionar ele clicando nesse botão aqui, preenche os dados e adiciona. Na segunda etapa, né, dados do sistema aqui, você vai escolher aqui o tipo de dimensionamento. Hoje nós fornecemos grupo B para múltiplas unidades, o dimensionamento para grupo A também, e o software pode ser otimizado para a utilização em off-grid bombeamento. Aqui você vai colocar os dados de consumo, pode ser a média, ou mês a mês, ou quilowatt-pico direto. Então, você coloca aqui o consumo em quilowatt-hora do seu cliente, a tarifa de energia, eu vou fazer aqui um teste exemplificando com esses dados, e você pode colocar aqui os dados da rede do cliente. Então, avançando aqui, na aba irradiação solar, você pode usar o mesmo endereço do cliente, ou simplesmente informar o estado e a cidade em que ele se encontra, para que o sistema puxe a irradiação solar local de maneira automática, puxando os dados da base de dados do CRESESP. Aqui em dimensionamento, vamos explicar como que funciona o sistema de dimensionamento do software. E aqui nós temos alguns cenários diferentes. A primeira observação a colocar é que você consegue cadastrar quantos fornecedores você quiser. Dentro da organização do software, você vai vincular ou não, opcionalmente, a um distribuidor que nós disponibilizamos, né, alguns distribuidores para integração na plataforma. Um deles, a Aldo, a Ecore também, nós estamos fornecendo a tabela neste presente momento. E estamos em busca de cada vez mais outros distribuidores, certo? Clicando aqui em fornecedor, ele vai listar primeiramente a opção do ambiente próprio e segundamente dos fornecedores que você incluiu na ferramenta. Primeiro ponto aqui, eu vou escolher estoque próprio, do ambiente próprio que você pode configurar para trabalhar. O software ele vai utilizar dois métodos para fazer o dimensionamento ou a escolha do kit. Esse primeiro método é o método por equipamento. Neste método, o sistema ele vai formar o kit, certo? No método por kit gerador, ele vai buscar um kit formato. Essa é a diferença. Então, por equipamento, você precisa informar para o sistema. A gente, na implementação, que é gratuita também no momento, a gente já vai implementar isso para você. Então, você vai escolher aqui o modelo de painel, a marca de inversor, e o sistema vai calcular com incrível precisão a quantidade de módulos e o conjunto de inversores ideal para aquele determinado projeto. Além disso, ele vai conseguir dimensionar o transformador e outros elementos que podem compor o kit fotovoltaico. O software ele vai respeitar diversas regras e diversas regras são personalizáveis, como overload pela marca do inversor, a quantidade máxima de módulos que um determinado inversor suporta e algumas outras tratativas que você, claro, a gente deixa pré-configurado, mas você pode ajustar isso conforme as suas preferências. Então, nesse primeiro exemplo, o sistema vai formar o kit, certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer para você. Nesse segundo método, por kit gerador, ele vai buscar um kit. Então, você tem aqui o filtro para buscar pelo menor preço, ou, se você quiser escolher o kit, você clica em seleção personalizável, que ele vai trazer uma lista de kits para sugerir. Um exemplo eu vou usar aqui a integração com a Aldo como exemplo, para ele puxar um kit já automatizado, né?
Então eu clico aqui, olha, ele já trouxe direto, né? Se eu devo escolher pelo menor preço, a seleção personalizável. Se eu clicar em menor preço, ele vai fazer a busca e vai trazer o kit ideal para aquele determinado projeto, conforme as configurações que eu adicionei. Ele já traz, ele não permite alterar a quantidade também, né? E a seleção personalizável, ele vai sugerir um kit, mas você pode escolher um outro, né? Eu não quero esse, eu quero esse. Mas vale lembrar, se eu clicar aqui nesse olhinho, ele vai detalhar, né? É um kit já fechado que você vai comprar. Aqui ele está trazendo diretamente da Alto, mas você pode configurar o seu ambiente próprio, incluindo os kits do seu fornecedor, do seu distribuidor, né? Que você trabalha, ou importar da nossa tabela padrão. A gente dá todo o suporte para que essa integração aconteça. Então, ficando esclarecido, por equipamento, ele forma o kit ideal. Por kit, ele busca um kit já pronto ideal. Agora, no que diz respeito à precificação da proposta, certo? A precificação é o seguinte, o sistema ele vai formar um kit, né? E ele vai precisar formar um preço, confere, né? E ele vai trabalhar, ele vai ter várias formas de você configurar a precificação. Nós temos vídeos, inclusive, explicando só essa questão da precificação. Quando é por equipamento, você pode, primeira forma, considerar o valor unitário desses equipamentos pré-cadastrados aqui na ferramenta, em configurações, né? E aplicar uma margem percentual em cima do valor desses equipamentos e elementos dimensionados. Então, basta aplicar uma margem percentual depois de considerar o valor unitário do equipamento. A segunda forma é buscar esse valor base a partir de uma base de cálculo por quilowatt-pico, que é aquela precificação pelo quilowatt-pico. E para aumentar ainda mais a assertividade no preço final, nós fornecemos a possibilidade de trabalhar com variantes de cálculo. Essas variantes, basicamente, você vai criar regras para que o sistema ajuste o preço conforme alguma variável. Por exemplo, se for tipo solo, no caso do tipo de estrutura, aumenta R$200 por painel, ou então aumenta 20% do valor base. Então, usar as variantes vai ajudar você a ajustar o preço base. Você pode usar essas variantes para diversas aplicações. Aplicar um ajuste de acordo com o deslocamento, incluir um monitoramento, entre outras possibilidades. Beleza. Nesse método por kit gerador, você também vai conseguir usar as variantes de cálculo que acabei de mencionar, mas ele já tem o preço base do kit, então é só aplicar uma margem percentual. Então é bem tranquilo trabalhar essa precificação. É claro que depois de gerar a proposta é fácil, muito simples fazer a edição, como eu vou demonstrar agora. Então eu escolho o módulo e o inversor aqui e vou gerar por equipamento esse primeiro exemplo. Escolho aqui o modelo de orçamento, a validade dele, o tipo de estrutura e escolho o banco para fazer a simulação. Agora é possível escolher mais de um banco ao mesmo tempo. Aí então eu vou clicar em gerar orçamento. E ele gerou o orçamento, ele já está aqui nessa primeira opção da listagem, né? E aqui ele vai trazer os dados dos orçamentos, esse último aqui foi o que eu acabei de gerar. E na coluna opções eu vou conseguir excluir, o reloginho vai permitir que eu acompanhe o histórico de visualizações, que é o rastreamento dessa proposta, certo? A bandeirinha vai permitir alterar o status desse orçamento, se ele está aprovado, em negociação ou rejeitado. E clicando nesse botão mais, a gente vai conseguir algumas opções. Primeiro, visualizar a proposta. Então, esse modelo aqui é o modelo padrão da ferramenta, porém é possível fazer a personalização deste modelo de modo bem simples. Aqui ele traz o dimensionamento, né, o valor ele trouxe, o dimensionamento, os gráficos, simulação de financiamento, análise financeira, tabela de payback, que pode ser um gráfico também na versão personalizável. E aqui abaixo você pode assinar esses documentos gerados de maneira eletrônica, certo? Então, essa é a visualização do orçamento. Você pode também clicar aqui para baixar o PDF personalizado, né? E pronto. No mais, nesse primeiro ícone, o sistema vai permitir a edição do orçamento. Então, eu vou clicar aqui para editar a proposta comercial. Então, após chegar nessa tela de edição do orçamento, você vai conseguir editar os dados do cliente, primeiramente.
Depois, os dados técnicos do sistema, então vai ser possível alterar os dados de consumo, potência, tarifa, a conexão do cliente, a validade e também os dados técnicos. Esse orçamento ele foi feito por equipamento, então você pode trocar aqui os elementos, né, individualmente. Se fosse por kit, você trocaria um kit fechado por um outro kit fechado também para atender esse projeto. Você pode personalizar mais esses dados aqui. Na aba Valores, vai ser possível alterar o valor que a plataforma gerou de maneira automática. Você pode clicar aqui em detalhar valores do orçamento para detalhar dizendo que é valor do equipamento e valor dos serviços. Vale lembrar que algumas dessas funções de edição você pode bloquear para o vendedor, né, o colaborador, que tem acesso ao colaborador, não visualiza. Na aba Financiamento, você vai colocar aqui os bancos, a imagem dos bancos que você quer mostrar na proposta. Tem uma seção que mostra os ícones dos bancos, aí você escolhe os que você deseja. E aqui a simulação automática do financiamento, você pode também fazer a alteração desses dados. E o calendário geral de tarefas é por onde vai ser possível fazer o registro aqui, agendar, né, tarefas e também registros de ocorrências. Este módulo, essa parte de tarefas, ela está presente em todos os módulos, como demonstrei ali no módulo de CRM também no vídeo anterior, certo? Então, voltando aqui na tela de listagem dos orçamentos, basicamente é isso. Também nós temos aqui a opção de filtragem dos dados. Esse filtro funciona de modo similar em todos os módulos, no qual você pode filtrar por fornecedor, por unidade, por colaboradores, né? E aqui você pode ou filtrar ou baixar um relatório em Excel desses dados, certo? Então, tranquilo. Então, muito obrigado até aqui. Caso tenha alguma dúvida ainda a respeito do módulo de orçamentos, nossa equipe estará 100% à disposição para ajudar, certo? Este módulo é um módulo que concentra uma parte um pouco mais técnica do software, por ele possibilitar a geração de propostas técnicas, elaboração de propostas técnicas para o setor, né, para o seu cliente, certo? Mas nós ficamos à total disposição, agradecemos até aqui o seu interesse e nos vemos nos próximos vídeos. Agora que estamos no segundo módulo, né? Mas muito obrigado e até mais.